Me humilharam por tentar negociar e hoje o imóvel está vazio, esquecido e pichado. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Márcia, tenho 48 anos, sou casada com Pedro, que é contador, e mãe da Fernanda, que hoje tem 23 anos. Sempre morei nos arredores do bairro onde fica o restaurante. Nasci ali perto, estudei ali, e mesmo depois de casar, nunca cogitei sair da região. Minha infância foi cheia de lembranças das ruas de terra, das quitandas da esquina, dos vizinhos que sentavam na calçada ao entardecer. Era um bairro simples, mas acolhedor, onde todos se conheciam pelo nome. Quando abrimos o restaurante, há 16 anos, minha filha ainda era pequena e a cidade tinha outro ritmo. A movimentação era mais leve, havia menos carros, menos barulho. As ruas ainda eram de paralelepípedo e os prédios altos eram raros. As casas com quintal ainda predominavam. Lembro bem que, na época, havia um clima quase interiorano por ali, apesar de estarmos numa cidade relativamente grande. Mas o tempo foi passando, e vi o bairro crescer, mudar, se modernizar. A maioria das casas que existiam na época foi demolida, e hoje em seu lugar há prédios modernos, tanto comerciais quanto residenciais, com dezenas de andares, fachadas espelhadas e varandas padronizadas. Alguns têm academias completas, áreas gourmet, piscinas no terraço, coworkings no térreo e até serviços de lavanderia automatizada. As torres residenciais, com suas portarias eletrônicas e câmeras por todos os lados, mudaram completamente a paisagem. Onde antes moravam famílias inteiras em casas baixas com hortinha no fundo e roupas no varal, agora funcionam consultórios, clínicas especializadas, escritórios de advocacia, agências bancárias e salões de beleza de alto padrão. A luz do sol que antes entrava sem obstáculos agora é sombreada por estruturas de concreto e vidro que parecem brotar da terra da noite para o dia. O bairro virou um símbolo de modernidade, mas perdeu um pouco da sua alma no processo. As lojas antigas, que vendiam tecidos, aviamentos, produtos a granel, deram lugar a grandes franquias. Era comum, nos primeiros anos do restaurante, ver os donos desses comércios se ajudando, trocando mercadorias, recomendando clientes uns para os outros. A gente se conhecia pelo nome, às vezes saía para almoçar junto, ou apenas tomava um café rápido entre um atendimento e outro. Existia um senso de comunidade que hoje não se vê mais. Com o tempo, um a um foi fechando, até que quase ninguém daqueles tempos permaneceu. Os mercados pequenos viraram supermercados imensos, com estacionamento rotativo e filas nos caixas. Os prédios modernos e as franquias tomaram conta de tudo, e o fluxo de pessoas aumentou demais, a ponto de alguns dias eu não conseguir estacionar nem mesmo perto do restaurante. O bairro ficou mais agitado, mas também mais impessoal. Apesar de todas essas transformações, eu segui firme. Sempre acreditei no meu trabalho, no tempero da comida, no acolhimento aos clientes. Atendi gerações da mesma família, vi crianças crescerem e voltarem anos depois com seus próprios filhos. Cozinhei com amor e enfrentei todas as dificuldades que um pequeno negócio pode passar no Brasil. Desde o início, meu restaurante funcionava numa charmosa casa de esquina, bem localizada, mas alugada. Comecei praticamente sozinha, com uma ajudante na cozinha e um garçom que atendia no salão. A rotina era puxada, mas a clientela foi crescendo. Hoje, graças a esse esforço e à fidelidade dos meus clientes, tenho uma equipe de 6 funcionários fixos, 3 na cozinha e 3 no atendimento, todos comprometidos, alguns comigo há anos. São pessoas que viram o restaurante crescer junto comigo e que ajudam a manter o ambiente acolhedor e o serviço de qualidade que sempre foi nossa marca registrada. Às vezes, mesmo com todos esses funcionários, mal damos conta do movimento. Ainda assim, fazemos questão de manter o cuidado com cada prato, com cada mesa servida, porque entendemos que comer é mais do que matar a fome, é viver uma experiência. Nos primeiros anos, o valor do aluguel até parecia justo. A localização era estratégica, com boa visibilidade, e o imóvel tinha seu charme. Mas o tempo foi passando, o bairro se transformou, novos comércios surgiram, e eu comecei a reparar em algo incômodo: várias casas ao redor, tão boas quanto ou até melhores que a minha, estavam para alugar por valores muito inferiores. Algumas por até 40% menos do que eu pagava.
Enquanto eu desembolsava quase R$ 10.000 por mês, vi anúncios de imóveis com aluguel em torno de R$ 6.000, recém-reformados, com estrutura elétrica nova e manutenção em dia. E um detalhe importante, as poucas casas que ainda restam na região, incluindo onde era meu restaurante, já não contam com terrenos ao lado ou nos fundos, o que torna inviável a construção de prédios maiores. Essas casas ficaram isoladas entre torres altas e modernas, verdadeiros blocos compactados de história cercados por vidro e concreto. Por isso, é bem provável que tanto o antigo restaurante quanto as demais casas remanescentes permaneçam exatamente como estão por muito tempo, imóveis solitários em meio à verticalização acelerada do bairro. Resolvi agir com respeito e bom senso, entrei em contato com a imobiliária. Mandei e-mails, escrevi com cuidado, argumentei com números, anexei exemplos concretos de imóveis parecidos da mesma região, inclusive alguns da mesma rua. Fiz questão de mostrar que minha intenção não era romper contrato nem gerar atrito, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio que fosse bom para os dois lados. Sugeri uma proposta equilibrada, uma redução proporcional no valor do aluguel, mantendo a parceria de anos, mas reconhecendo a nova realidade do mercado. Não pedi nada absurdo, apenas justiça. Aguardei alguns dias, sem resposta. Reenviei o e-mail, liguei para confirmar o recebimento. Nada. Nenhuma resposta. Um silêncio que, por si só, já deixava claro o tipo de relação que eles queriam manter comigo. Tentei contato por telefone, perguntei com educação se tinham recebido o e-mail que havia enviado com a proposta de negociação. Uma funcionária, um pouco sem paciência, disse que ia verificar e me deixou alguns minutos na linha. Quando voltou, passou para a gerente, Rosângela, que já atendeu com tom seco, como se eu estivesse incomodando. Ela afirmou de forma categórica que esse tipo de assunto não podia ser tratado por telefone nem por e-mail, e que se eu quisesse insistir nisso, teria que ir pessoalmente. A forma como disse isso, com certo desdém, me fez sentir ainda menor. Era como se meu esforço em manter uma comunicação respeitosa fosse uma afronta. Saí daquele telefonema com um nó na garganta e a certeza de que, para ser ouvida, eu teria que enfrentar o constrangimento de um atendimento presencial que já prometia ser difícil. Um dia, cansada de ser ignorada, fui pessoalmente até a imobiliária. Cheguei com a esperança de, pelo menos, ser ouvida. Estava disposta a conversar, a entender a posição deles, a buscar um meio-termo. Mas desde que entrei na sala, percebi que não seria recebida com o mínimo de cordialidade. A gerente, Rosângela, sequer me ofereceu uma cadeira para conversar, me deixou de pé como se eu fosse uma intrusa. Falava enquanto digitava no computador, sem sequer fazer contato visual. Com um tom debochado e desinteressado, na frente de outras pessoas, disse que não era meu papel decidir o valor do imóvel, e que o proprietário, Henrique, jamais aceitaria reduzir um centavo. Chegou ao cúmulo de afirmar, em voz alta, que nem iria repassar minha proposta porque não tinha cabimento, e que, se eu estava achando caro, era só procurar outro lugar. Senti o olhar das pessoas na recepção sobre mim. Foi como se, de uma hora para outra, todos os meus anos de dedicação, os aluguéis pagos em dia, o cuidado com o imóvel, não valessem absolutamente nada. Naquele momento, entendi que, para eles, eu era só mais um número. Não importava se eu estava ali há 16 anos, se nunca atrasei um mês sequer. Fui humilhada. Saí de lá com o rosto quente, as mãos tremendo e uma mistura de tristeza, raiva e indignação. Mas também saí decidida a não aceitar mais aquilo. Tentei procurar o Henrique nas redes sociais, busquei por nome e até mesmo com variações, mas não encontrei nenhum perfil que pudesse ser dele. Também perguntei para outras pessoas do bairro, comerciantes antigos, se alguém sabia algo sobre ele, mas ninguém tinha contato direto. Essa busca virou quase uma missão pessoal, era minha última esperança de resolver tudo com dignidade, sem precisar passar por uma mudança que eu sabia que seria trabalhosa e emocionalmente desgastante. Cheguei até a ir ao cartório de registro de imóveis para solicitar a matrícula do imóvel, na esperança de encontrar um endereço de correspondência, CPF, ou qualquer pista que me ajudasse a encontrá-lo. Quando recebi o documento, meu coração acelerou. Mas logo percebi que não haveria saída fácil, na matrícula constava o nome completo e uma observação indicando que ele residia em outro estado.
Aquilo explicava sua ausência, e talvez também o desinteresse em dialogar diretamente. Era como se ele estivesse a quilômetros de distância, não só geograficamente, mas emocionalmente também. Apesar de todos os esforços, não consegui nenhum canal para falar com ele e tentar uma negociação justa. Foi nesse momento que entendi que eu estava sozinha nessa luta. Tentei ir novamente na imobiliária, ainda com um fio de esperança de que talvez, falando com outra pessoa, a situação pudesse ser vista com mais empatia. Cheguei cedo, esperei na recepção e dessa vez fui atendida pelo Anderson, um funcionário mais jovem, que aparentava ser mais calmo. Expliquei toda a situação desde o início, falei sobre o tempo de locação, sobre minha pontualidade com os pagamentos, sobre o cenário do mercado imobiliário na região e a necessidade de uma renegociação justa. Ele ouviu com atenção, fez algumas anotações, mas ao final disse que infelizmente não havia margem para negociação. Segundo ele, o contrato era antigo e deveria ser cumprido como estava. Disse que eu tinha apenas duas opções: continuar pagando o valor atual, independentemente das condições do mercado, ou desocupar o imóvel. Aquilo foi como um balde de água fria. Mesmo com outra abordagem e outro interlocutor, a postura da imobiliária se mantinha inflexível, fria e desinteressada. Saí de lá sentindo que não importava o que eu fizesse, minha fidelidade, minha história, meu esforço, nada disso seria levado em conta. Parecia até deboche. Quando terminei de explicar tudo com calma, Anderson sorriu de forma desconfortável e disse que, se eu realmente não estivesse satisfeita com aquele imóvel, ele poderia me apresentar outras opções de locação da mesma imobiliária. Aquilo me pegou de surpresa. Era como se ele ignorasse completamente tudo o que eu havia relatado. Mal conseguia acreditar que, depois de tantos anos pagando em dia, mantendo o imóvel com zelo e tentando negociar com respeito, a proposta fosse simplesmente me mudar para outro imóvel, ainda por cima, da mesma administradora que me tratou com tanta frieza e desprezo. Naquele instante, tive certeza absoluta, eu jamais alugaria outro lugar por aquela imobiliária. A relação de confiança estava completamente destruída. Saí dali com o coração apertado, mas com a cabeça decidida. Comecei a procurar um novo ponto. E não demorou. Encontrei uma loja na frente de uma galeria comercial, do outro lado da rua, a apenas uma quadra de distância do antigo restaurante. Era um lugar menor em área construída, mas com uma vitrine ampla, bem iluminada, e com localização estratégica, ainda mais visível do que antes. O prédio era novo, com fachada de vidro e um fluxo constante de pedestres passando bem em frente. Descobri que o proprietário da loja era também o síndico do prédio, alguém ativo na gestão do edifício e bastante envolvido com a rotina da galeria. Para minha surpresa, ele era uma pessoa acessível, sensata e aberta à conversa. Disse que já havia almoçado algumas vezes no meu restaurante com colegas do prédio e que sempre elogiou muito a comida, o atendimento e o ambiente acolhedor. Lembrou até de um prato que tinha gostado muito e comentou como o restaurante sempre passava uma sensação de cuidado e carinho nos detalhes. Isso ajudou muito na negociação, pois ele já conhecia o valor do meu trabalho. Conversamos diretamente, sem intermediários nem burocracia. Ele entendeu minha situação, demonstrou empatia, reconheceu o quanto é difícil manter um negócio pequeno no cenário atual e ofereceu 2 meses de isenção no aluguel para que eu pudesse reformar, organizar os móveis, adaptar a cozinha e fazer a mudança sem atropelos. Me ajudou inclusive com orientações práticas sobre o funcionamento do prédio, horários permitidos para obras, fornecedores locais e até sugestões de parceiros para pequenos ajustes. Pela primeira vez em muito tempo, me senti respeitada como empreendedora e como pessoa. Senti que estava sendo acolhida por alguém que via valor no meu esforço e queria que o negócio desse certo. Isso me deu ânimo para recomeçar. No último fim de semana no imóvel antigo, com tudo já encaixotado, deixei uma plaquinha discreta na porta. Apenas um aviso, escrito à mão com todo carinho: mudamos para o número X, em frente à galeria. Esperamos por você. Era pequena, colada com fita adesiva transparente, colocada na altura dos olhos, só para informar os clientes mais habituais que talvez não tivessem redes sociais ou contato direto comigo. Era uma forma de manter o vínculo, de não deixá-los no escuro, de mostrar que eu continuava por perto. Mas não durou nem 24 horas.
A própria Rosângela me ligou furiosa, dizendo que eu não tinha autorização para colocar nada na fachada. Gritava ao telefone como se eu tivesse cometido um crime, ameaçando o processo e dizendo que aquilo era propaganda ilegal. Tentei explicar que era só um papel, uma orientação para os clientes, mas ela não queria ouvir. Desligou na minha cara. Depois, para minha surpresa e indignação, me mandou um vídeo dela mesma indo até o local, arrancando o papel com raiva, amassando e rasgando como se estivesse fazendo um ato heróico. O gesto foi tão exagerado que parecia cena de novela. Tudo isso por uma simples plaquinha, sem logo, sem cor, sem nenhum elemento que pudesse ofender ou violar qualquer regra. Era apenas uma mensagem de despedida e continuidade. Aquilo me doeu mais do que eu esperava. Representou, simbolicamente, a forma como aquela imobiliária sempre me tratou, com desprezo, com arrogância, sem empatia. Como se eu nunca tivesse sido mais que uma locatária incômoda. Para tentar compensar a ausência da plaquinha, pedi que uma das minhas funcionárias mais antigas, a Sônia, ficasse por algumas horas do lado de fora do imóvel nos primeiros dias, para orientar os clientes que aparecessem e não encontrassem mais o restaurante funcionando ali. Ela ficou ali com um sorriso no rosto e um folheto com um novo endereço. Além disso, fiz publicações nas redes sociais avisando sobre a mudança, explicando que era só atravessar a rua e andar um pouco, e recebi muito apoio dos seguidores. Muitos compartilharam, comentaram com carinho e marcaram amigos. Ainda assim, foi frustrante ver que um gesto tão simples quanto deixar um aviso na porta foi tratado com tanta hostilidade. Na semana seguinte, já com tudo vazio, levei quase uma semana para conseguir finalizar o contrato. Tive que ir diversas vezes até a imobiliária, lidar com a má vontade dos atendentes e aguardar o agendamento da vistoria final. Quando finalmente foram até o imóvel, apareceram duas funcionárias que passaram mais tempo olhando o celular do que avaliando o espaço. Ainda assim, colocaram defeito em tudo, disseram que a pintura estava irregular, que havia marcas nas paredes e que seria necessária uma nova demão completa. O mais revoltante é que a imobiliária sequer possuía a vistoria de entrada, simplesmente disseram que devia ter se perdido porque era em papel. Ou seja, não tinham como comparar o estado inicial com o final, mas mesmo assim me enviaram um boleto cobrando R$ 8.000 por pintura e correção de supostos danos. Naquele momento, eu já estava tão exausta emocionalmente com toda a situação, que só queria encerrar aquele capítulo de vez. Eu poderia questionar, recorrer judicialmente, talvez até vencer. Mas o desgaste não valeria a pena. Preferi pagar do que continuar envolvida com aquele contrato, com aquela postura abusiva, com aquela sensação de ser tratada como culpada por algo que jamais causaria. Era como pagar pela liberdade. E, olhando para trás, não me arrependo nem por um segundo. E, felizmente, como consegui 2 meses de isenção no novo endereço, esse valor acabou se equilibrando. Ou seja, mesmo pagando os R$ 8.000 da pintura, não tive prejuízo real. Foi como se o novo começo tivesse me dado exatamente o alívio que eu precisava, até financeiramente. Mas a vida dá voltas. A mudança foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O novo ponto é mais visível, o movimento aumentou, o boca a boca trouxe ainda mais clientes, e o perfil do público também mudou. Por estar em um prédio moderno e próximo de centros comerciais, comecei a receber um número crescente de profissionais liberais e funcionários de empresas da região. Muitos dos profissionais do próprio prédio onde agora estou passaram a frequentar o restaurante com regularidade. Alguns deles até fazem reuniões de negócios por ali, ocupando mesas maiores por mais tempo e pedindo pratos completos durante o almoço. O fluxo passou a ser tão constante que tive que estender o horário de atendimento, tanto no período do almoço quanto à tarde, para dar conta da demanda. Com o aumento do movimento e o novo perfil da clientela, percebi que muitos dos clientes vinham não apenas para almoçar, mas também perguntavam se podiam levar comida para casa. Aos poucos, alguns começaram a pedir pratos embalados para levar para o jantar. Foi uma surpresa positiva, porque até então meu foco sempre havia sido o almoço presencial. Mas com essa nova necessidade, passei a adaptar minha operação para atender esse público também, garantindo que a comida saísse bem embalada e com o mesmo cuidado de sempre.
Recebo elogios pela nova localização, e muitos dizem que agora me acham com mais facilidade, principalmente por estar em um ponto de passagem muito mais visível. Não precisei nem investir em propaganda. Bastou continuar fazendo o que sempre fiz, servir comida boa com carinho e respeito, mas agora com a vantagem de estar em um espaço que finalmente valoriza meu trabalho como ele merece. E o antigo imóvel? Em menos de um mês foi arrombado. Levaram a fiação, destruíram partes da estrutura. A fachada está pichada, e a casa permanece vazia até hoje, mais de um ano depois. Sem alugar, sem reforma, sem perspectiva. Vira e mexe algum ex-cliente me conta que passou por lá e sentiu tristeza ao ver o estado da casa. Muitos acham que eu era dona daquele imóvel e me perguntam por que deixei chegar àquele ponto. Quando explico que era apenas inquilina e que tentei negociar de todas as formas, ficam indignados. Alguns dizem que nunca teriam imaginado que eu não fosse a proprietária, por verem o carinho e o cuidado com que mantinha tudo funcionando. E eu só penso, ironia ou justiça? Quantas outras histórias parecidas não devem existir? Deixe nos comentários. Comentário do curador. Esse relato mostra o quanto o desprezo e a arrogância podem custar caro, não apenas financeiramente, mas também em reputação, confiança e dignidade. A OP tentou negociar de forma justa, com argumentos sólidos, respeito e espírito de colaboração. Fez o que qualquer pessoa sensata faria diante de uma situação desequilibrada. Mas, do outro lado, encontrou uma postura inflexível, autoritária e, acima de tudo, desrespeitosa. Enquanto a OP enfrentava o desafio de manter um negócio de pé em meio à transformação urbana e à competição crescente, a imobiliária escolheu o caminho mais curto: ignorar, humilhar e descartar. E o resultado é claro: quem se mostrou intransigente agora tem um imóvel vandalizado, vazio e desvalorizado. Já quem teve coragem de mudar, buscar alternativas e começar de novo, prosperou. O proprietário, morando em outro estado, distante da realidade do imóvel que possui, deve ter continuado a receber os repasses da imobiliária por anos, sem nunca saber o quanto sua propriedade esteve bem cuidada, valorizada e ocupada por alguém que tratava o local como se fosse dela. E, quando finalmente perdeu a locatária mais comprometida que já teve, talvez nem tenha sido informado da saída com clareza. Hoje, com o imóvel abandonado, danificado e sem perspectiva de aluguel, talvez ele nunca entenda o valor real do que perdeu por confiar em uma administração tão negligente. Fica a lição: no mundo dos negócios e da vida, empatia, respeito e escuta ativa valem mais do que contratos engessados e atitudes de superioridade. E também fica o alerta: jamais confie cegamente a gestão de um patrimônio a uma administradora sem acompanhamento e transparência. A distância e o comodismo podem custar muito caro. Quantas outras pessoas ainda estão presas a contratos injustos por medo de recomeçar? Alguém mais já passou por algo assim? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.